Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos. Bem, nós vamos estudar agora aquela parte que o Senhor Jesus, no jardim do Getsemane, ele faz aquela oração: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Vamos entender que cálice era este que o Senhor Jesus não queria beber, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Mateus capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez, orou, dizendo: pai meu, se este cálice não podes passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Muito bem, o que significa essa passagem, né? O momento do Getsemane são momentos que antecedem a cruz, né? São momentos que angustiosos para o Senhor Jesus, porque ele sabe o que vai se passar com ele no dia seguinte. Então ele ora, 3 vezes ele fala: se possível, passe de mim este cálice. Então a pressão foi tanta que ele começa a suar gotas de sangue. É verdade, né? Agora, o que havia dentro deste cálice que ele não queria beber? Você já pensou sobre isso? Porque a maioria dos cristãos diriam que o cálice seriam os pregos, né? Jesus estava com medo dos pregos. Ah, não, era a coroa de espinhos que ele ia ter que enfrentar, as chicotadas, né? A gente assistiu aquela cena do filme Paixão de Cristo, não é verdade? Coisa horrível. Agora, você acha mesmo que Jesus estava com medo de pregos, de espinhos, de chicotadas, meu amigo, minha amiga? Porque, olha essa imagem aqui, ó, Coliseu de Roma. Quantos cristãos não foram mortos, né, no Coliseu? Irmãos, os nossos irmãos que morreram sendo martigados por leões, queimados, né? Foram colocados em cruzes para acender o caminho para os romanos passarem. E eles morriam cantando hinos, né? Você acha que Jesus estava... Você acha que o cálice que ele estava falando era os pregos? Era a coroa de espinhos? Não, não. O que eu quero que você entenda? Preste atenção. O Senhor Jesus, ele estava dizendo: passa de mim este cálice, porque naquele dia, né, aquele que nunca pecou, aquele que não tinha pecado nem uma fração de segundos, ele não pecou no pensamento, ele não pecou no olhar, no falar, em nada. Talvez nós não tenhamos noção do que seja isso, porque nós convivemos com o pecado desde que nascemos. Mas aquele que nunca pecou, nenhum pensamento pecaminoso, nada, zero, ele na cruz estaria levando sobre ele todos os pecados da humanidade, de todos. Por exemplo, uma criancinha, né? Você que tem uma criancinha, 3 anos, 4 anos, 5 anos, uma criança, seu filho ou seu neto, né? Coisa mais linda, coisa mais pura. E os bandidos entram na sua casa, amarram, sequestram essa criança, abusam dela, a sujam, maculam essa criança e depois eles devolvem para você. Quer dizer, ela perdeu toda a sua pureza, toda a sua ingenuidade, né? Foi isso que aconteceu na cruz com Jesus. Aquele que era puro, aquele que era santo, ele se manchou, ele se sujou. A mancha do pecado, né, contaminou um ser que nunca pecou. Por isso que ele disse: passa de mim este cálice. Porque ali ele estava levando sobre ele os pecados de toda a humanidade. Tudo que não presta. Esse é o primeiro detalhe do cálice que ele não queria beber. O segundo detalhe é que, na cruz, ele se fez maldito. Ele se fez maldição.
É a palavra mais forte da Bíblia, né? Maldição. Maldição é o contrário de bênção. É um estado de desgraça. E o Senhor Jesus ele ia se tornar uma maldição, porque está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, quando ele fala passa de mim este cálice, é porque ele ia se tornar pecado e maldição ao mesmo tempo. Pense comigo, o filho amado, o filho bendito, o filho querido, o filho adorado pelos anjos. Pense nisso, uma maldição, uma coisa horrível. Quer dizer, todos os pecados foi para ele, né? Tudo que não presta, não é só mentira não. Pecado da pedofilia, assassinato, estupro, latrocínio. Então, imagina ali na cruz ele foi considerado como os pecados do pedófilo, do adúltero, do assassino, do ladrão, do bandido. Ele sabia que ia se tornar tudo isso. E ele iria beber este cálice, né? Mas ele pediu a Deus, se possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, pecador, maldito, e terceira coisa, culpado. Porque ele vai ter que pagar a penalidade, né? O pai, ele iria virar o cálice e derramar sua ira sobre o Senhor Jesus. Então, Jesus, ele na cruz, lembra aquela passagem quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina o pai falando para ele: porque você se tornou pecado, você se tornou maldito, você se tornou culpado. E eu sou santo, eu não tenho parte com o pecado. Então o pai vira as costas para o filho, né, que agora é uma maldição, se tornou pecado, culpado, e Deus não pode fazer outra coisa com o filho senão puni-lo. Por isso que houve trevas naquele momento, né? Então era tudo isso que tinha no cálice: pecados, maldições e a culpa. Então era isso que ele estava temendo. Então a pergunta é: qual a minha parte agora? O que eu tenho que fazer? Imagine uma epidemia no bairro e a vacina chega ali no próximo ambulatório, farmácia, não sei. Agora, o fato da vacina ter chegado significa que os contaminados estão livres? Não. O que eles precisam fazer? Eles têm que ir lá, não é verdade? Se vacinar, tomar vacina. A salvação ela foi disponível na cruz. Então, como é que eu me aproprio? Como é que eu tomo posse dela? Qual a resposta que eu tenho que dar para o evangelho da cruz? Então, aqueles que ouvem a mensagem, eles devem se arrepender e crer, né? Se eles se arrependerem e crerem e se lançarem de corpo, alma e espírito para Jesus, serão salvos imediatamente. O diabo, ele perdeu. Então, você também tem a decisão de falar: eu não quero Jesus, eu não quero arrependimento. Quais as consequências de rejeitar o sacrifício de Jesus? Você vê que a pessoa não vai correr o risco de perder alguns milhões, né, um carro importado, o seu nome na calçada da fama, não. Nós somos pessoas que temos corpos que vão se desfazer, é claro, mas temos alma. E esta alma, ela vai durar para toda a eternidade. E a Bíblia diz que só existem dois destinos para a alma: céus ou inferno. Então, quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você é justificado por meio da fé. Ser justificado é uma pessoa que se tornou justa diante de Deus. Quando Deus olha do céu aqui para baixo, quando ele olha para você que aceitou o seu filho Jesus como Salvador, então ele vê o sangue do filho em você, te justificando, te salvando. Os méritos não são nossos, meu nem seu. Os méritos é do Senhor Jesus. Então, é como se você estivesse atrás de Jesus. É como se ele estivesse na sua frente. A ira de Deus já veio sobre Jesus. Não vai vir sobre você. Agora, quando você não quer aceitar, então é como se você estivesse na frente. Então, a ira vai vir. E vai vir sobre você. Não tem Jesus para lhe defender, porque a pessoa rejeitou o sacrifício na cruz. Certo? Então pense bem, tome uma atitude, entregue a sua vida para Ele. Buscai a Deus enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto há tempo. Deus abençoe a todos.